A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje num propósito de falarmos sobre alguns assuntos que acho que vai interessar muito aos jovens. Nós colocamos aqui uma proposta para falarmos aos jovens, porque acho que todos nós aqui trabalhamos com jovens. Eu trabalho com jovens, né? A psicóloga Débora, que vocês já vão conhecer também, de certa forma, trabalha com jovens, porque ela é palestrante. E temos também a Isabela Franco, que é estudante de teologia, mas ela também vai falar isso para vocês daqui a pouco. E também está muito engajada com as obras com jovens na igreja. Por que nós fomos tocadas, creio eu, pelo Espírito Santo para trazer para fazer esse podcast? Porque nós vemos que os jovens hoje, eles têm uma mentalidade muito diferente, né, da nossa, por exemplo, lá no passado. E a gente quer entender os jovens, a gente quer pegar na mão dos jovens, acolher eles e a gente quer ouvi-los. E esse espaço aqui hoje é para isso. É para você que está aí assistindo, de repente, quer comentar, quer compartilhar algum pensamento. Nós estamos aqui hoje nesse primeiro podcast do Sem Filtros. Sem filtros, por quê? Porque a gente quer ter uma conversa franca aqui hoje. Uma conversa sobre a nossa realidade, sobre o que os jovens realmente passam hoje na sua vida em geral, não só na igreja. E se você quiser, já estiver nos acompanhando, quiser fazer perguntas e colocar comentários, a gente vai ler alguns comentários aqui, então fiquem à vontade. Bom, eu quero apresentar para vocês agora os nossos convidados, né? As minhas companheiras de maluquice, que esse podcast foi muito em cima, foi de repente, mas eu creio que vai ser uma bênção para nós e para vocês. Nós temos aqui hoje a Débora, psicóloga Débora, e ela vai se apresentar para vocês. E depois, logo em seguida, a Isabela Franco, a linda, maravilhosa Isabela Franco, tá bom? Eu vou deixar com elas agora. Débora. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Débora Monteiro, eu sou psicóloga clínica, minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, nós trabalhamos o quê? Entender o modelo cognitivo que cada pessoa tem, né? E trabalhar aqueles pensamentos que são disfuncionais, inadequados, muitas vezes limitantes, para pensamentos mais funcionais, adequados, para que a pessoa, então, possa se conhecer e aprender a reestruturar esses pensamentos. E nós vamos falar aqui um pouquinho da mente, do cérebro, do adolescente, né? Diante desses conflitos da fase da adolescência, da juventude, como que ele responde? Por que ele tem certos comportamentos? Quais são os desafios, né? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Boa tarde, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Isabela Franco, eu tenho 19 anos. Primeiramente, é uma das perguntas, né, sobre quem somos nós. Eu digo que eu sou primeiramente filha de Deus e eu sou estudante de teologia e inglês. Eu tô aqui para passar uma visão da juventude, como eu, como jovem, vejo essa realidade ao nosso redor e para acrescentar no que vocês precisarem, no que tiverem dúvidas, se tiverem mais, mandem aqui nos comentários e para mim é uma honra estar participando disso. Gente, eu quero começar esse episódio trazendo aqui um relato de um estudo da Faculdade Cristã de Curitiba, que foi feito em 2019. Esse estudo trouxe alguns números, né? E isso me chamou a atenção o fato de esse estudo ter mostrado que 37% dos jovens deixaram a fé por decepção com as pessoas. E 16% desses jovens que foram entrevistados lá em Curitiba se tornaram céticos. Esse não é um assunto central de hoje, mas eu queria começar com esse tema porque nós temos aqui uma jovem e com certeza ela passa por vários dilemas, né? Por várias situações que às vezes abala assim a fé, não só dela, nós adultos também, né, Débora? Às vezes tem coisa que abala a nossa fé também. Mas os jovens hoje em dia parece que são muito atacados por todos os lados, né? Inclusive a nossa pastora Genilda, ela sempre fala, né, que ela ora muito pelos jovens, pelas crianças e pelas mulheres, porque são pessoas que são muito atacadas. E os nossos jovens hoje, gente, eles são muito bombardeados por muitas coisas que nós vamos abordar aqui. E eu queria começar falando com a Isa. Isa, como você vê essa questão
do comportamento de algumas pessoas nesse ambiente que a gente pensa assim, deveria ser um ambiente menos problemático, né? Ou com menos confusão. Mas às vezes a gente tá lá no meio, a gente vê umas coisas assim que a gente pensa, poxa vida, acho que não deveria estar acontecendo. Como você, como jovem, lida com isso? E aproveita e já dá um conselho para os outros jovens que estão passando por isso. A Jo falou uma palavra que eu achei muito interessante, que foi que as pessoas acabam se tornando céticas, né? E eu aprendi em teologia que existem 3 níveis do ceticismo. Primeiro, o nível mais fraco, assim, é quando a pessoa não questiona muito. O ceticismo é basicamente sobre você questionar sobre as coisas, você tentar procurar entender mais a fundo. E se ela não procura entender, então isso é ruim, porque ela acaba sendo influenciada por coisas sem saber do que se trata. Eu não sei. E aí depois vem o ceticismo moderado, que é o modo mais adequado, assim, né? Onde a gente devia se infiltrar mais. Onde a pessoa tem até dúvidas, ela questiona, ela procura, mas aquilo não vai fazer a fé dela diminuir. Aquilo vai fazer só ela entender mais sobre a fé dela, porque ela está buscando entender. E existe o ceticismo que é o mais elevado, o nível mais elevado, que é quando a pessoa tem tantas dúvidas que as dúvidas dela nunca são para achar uma resposta. Ela sempre quer ter uma dúvida para nunca achar a resposta de que Deus existe. Então, tem muita gente que está nesse último nível de ceticismo, mas também muita gente que está no baixo. E poucas pessoas que estão no moderado. As pessoas que estão no baixo, na verdade, a gente encontra mais na igreja, eu acredito, porque as pessoas são muito levadas por situações e coisas que a pessoa que está lá em cima fala uma coisa e a pessoa com pouco ceticismo, ela somente aceita e as situações vão acontecendo na vida dela e ela não tem muita maturidade, porque ela não buscou entender sobre o que está se tratando, sobre o que ela está aceitando ali na igreja. E em relação ao ceticismo mais elevado, que é o nível que eu falei, né, o último nível que eu comentei, tem pessoas que eu acho que essa parte engloba mais quem está do lado de fora da igreja. Essas pessoas procuram entender tanto, colocar tanta ciência, tanta coisa. No final, a própria ciência explica a existência de Deus. Só que são pessoas que não querem aceitar a existência dele. E por isso elas vão procurando. E essa forma como as pessoas se magoam na igreja, né? Outra questão que você me perguntou. Como jovens têm passado por essas dificuldades de as pessoas magoarem eles passarem por decepções e isso fazer eles se afastarem. Eu vejo isso muito ao meu redor. Eu não nasci na igreja e eu vejo isso acontecer muito desde quando eu estava do lado de fora, porque as pessoas falam, mas aquela coisa lá acontece na igreja. As pessoas acabam se magoando porque elas acabam olhando para as pessoas. E eu sempre, desde quando eu entrei na igreja, eu recebi um conselho muito importante. Você nunca pode olhar para as pessoas ao seu redor, você tem que olhar para Jesus. Porque todo mundo que está ali é doente. A gente está procurando uma cura também, né? E se a gente começar a olhar para as pessoas, a gente vai olhar para erros, a gente vai olhar para defeitos, a gente vai começar a se comparar. Sim. Se a gente olhar para Jesus, é sobre ele a igreja, né? Então esse é o real problema, as pessoas colocarem os olhos assim como Pedro, até começou a andar em cima do mar, mas quando ele olhou para baixo, ele olhou para a tempestade, aí ele afundou. Aí quando ele olhou para Jesus, exatamente. Exatamente sobre isso. É isso. Débora, e você? Então, além de ser psicóloga, eu sou mãe, né? Mãe de 3. Então eu tenho meu primogênito que fez ontem 18 anos, olha. Paulo, parabéns mais uma vez, a mãe te ama. A Abigail, que está com 14, vai fazer 15. A Sara, que está com 2 anos e 5 meses. Então, assim, 1 ano, 2 anos de diferença faz diferença no relacionamento deles, né? Sim. Então, a gente vê uma diferença no comportamento do adolescente e do jovem. Eu vejo uma diferença no comportamento da Abigail, que está com 14, e do Paulo, que está com 18, né? E tem a Sara aí, então a gente percebe essa diferença. Então eu vou tomar como base, até trouxe para mostrar para vocês, que fica como dica, o livro de Daniel Siegel, é O Cérebro do Adolescente. Ele vai falar dos 4 pilares nesse período do desenvolvimento em relação às emoções.
Então eu quero falar um pouquinho disso para poder chegar nessa resposta, né? Então aqui, ó, quem somos e por que estamos aqui? Então o jovem, ele busca isso. E na fase da adolescência, em conjunto com a fase da juventude, o adolescente está na fase da crise de identidade, da construção de caráter. Então ele passa por uma fase de conflito, né? O cérebro, tem estudos recentes hoje que vai dizer o quê? Que o cérebro, ele passa por um período, né, de desenvolvimento, crescimento e maturação que finaliza por volta dos 32, 33 anos. É muito tempo, né? Então, assim, tinha estudos que falavam que era até os 21, ele termina de crescer. Se a gente pegar o cérebro, a cabecinha da Sara e comparar com o cérebro de adolescente e de um adulto, a gente consegue perceber uma diferença no tamanho. Então, assim, a gente consegue perceber, poxa, desenvolveu até ele chegar no tamanho adequado, de acordo com aquele corpo, com aquela estrutura, né? E a fase da maturação, Joilma. E quando eu ouvi essa professora de pós de neurociência falando isso, eu falei assim, gente, por que muitas vezes, quando a gente para pensar na nossa fase da adolescência, da juventude, a gente fala, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria uma compreensão melhor, eu teria um entendimento melhor. Então, o adolescente e o jovem, quando ele inicia a juventude, ele é muito mais, assim, raciocínio emocional do que racional. Ele age muito mais pelo impulso e pela emoção, né? Então, o perigo está nisso mesmo, da comparação, né? Muitas vezes, a nossa forma de interpretar o que o outro fala e o que o outro diz é uma forma equivocada. E o problema é que a tendência do jovem é trazer para o pessoal. E é aí que está o problema. É não conseguir separar ainda. Não ter essa maturidade e esse discernimento de separar o que é do outro e o que é meu. Que muitas vezes ele ouviu algo ali de um líder, de um colega, ou de alguém que ele tinha como referência, mas às vezes aquilo que foi falado, entender que o outro também sofre, o adulto também tem problemas, o líder também não é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós estamos em construção. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, assim, ter essa empatia. E o processo da empatia é um processo do córtex frontal, do raciocínio lógico. Sim. Então, eu tenho que me permitir. Então, essa construção não é fácil. Então, aqui, trazendo aqui, né, um pouquinho, ó, essa questão, a dor da individualidade. Por que tantos jovens sentem que suas dores são minimizadas ou tratadas como falta de fé, né? Então, a gente precisa entender, existe uma tendência dos adultos de se compararem com a juventude de hoje em relação antigamente, que é o que a Joilma já falou. Não dá para comparar. O que nós vivíamos, a nossa realidade é totalmente diferente. Então, o jovem, ele é bombardeado com estímulos nas redes sociais, Instagram, Facebook, jogos. Hoje, ele joga videogame online com grupos de colegas, é uma série de informações. E o jovem tem a tendência de se influenciar. Sim. Porque o caráter dele está em construção, então ele vive num conflito. Então é mais fácil ele se influenciar por uma massa do que ele ser o quê? Ele fazer a diferença sendo num grupo. Faz sentido? Muito. É muito mais fácil. Então ele tem que tomar cuidado com quem ele anda. Uhum. Né? Aquele ditado antigo que a nossa avó, que a nossa mãe falava, diga com quem andas que eu te direi quem és. É isso. Porque ele pode se influenciar, porque ele ainda é vulnerável, né, a nível de raciocínio, a nível de reflexão, né? Não, jovem, nós já fomos jovens, Nós já fomos jovens, adolescentes, então a gente às vezes faz birra. Faz bico, fica de cara feia. E a gente leva muito a sério coisas que depois que a gente fica adulto, fala, meu Deus, que besteira é essa? Sabe, a gente sofria à toa. Mas, então, hoje, como pais e como educadores, né, como líderes na igreja, a gente precisa compreender a birra às vezes. Porque às vezes sabe o que eu penso? E eu vejo isso. Eu vejo uma cobrança por parte de alguns adultos, e principalmente lideranças, cobrando esse amadurecimento desse jovem precoce, muito rápido, muita responsabilidade. Você vê, demora anos. Sim, muita responsabilidade.
E às vezes eu me preocupo quando eu vejo adolescente com responsabilidades que eu penso, acho que não é compatível com a idade, porque é um Exato. adolescente como você é psicólogo, você acabou de falar, a mente não está preparada, né? Ainda está sendo construída. Então, eu quero saber assim, Isa, gente, a Isa é a única jovem que tem aqui, então a gente vai ver Nós somos jovens. Que isso, jovem? Eu só tenho 45, por favor. Mas é ela que tá lá no meio, Sim, entendeu? lógico, Ela é que tá mais lá. jovem, Ela com que tá lá no. certeza. Mais jovem. Ai, meu Deus. Ô, Isa, em relação ao que a Débora falou sobre os adultos, sabe? Minimizar os adultos, falar assim, ai, você para com isso, é besteira, você não é frescura, não sei o quê, não enche a minha paciência com isso não, hein? Às vezes a gente responde assim, né? É uma coisa séria pro adolescente, pro jovem. sente Não enche minha paciência. né? E às vezes também até a liderança dos jovens, no caso, a gente tá falando de liderança de jovem, de adolescente, nem toda liderança tá preparada para sentar e conversar com esse jovem e ouvir, sem julgamentos. Ouvir sem acusação, sabe? Ouvir, olhar com amor, assim, falar assim, não, pode contar comigo, eu sei que você está passando, eu já passei por isso, eu sei que é assim mesmo. A gente estava, por exemplo, na escola bíblica da semana passada, retrasada, não, passada, e o tema era Gálatas 5. Sim. E nós falamos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? E aí, eu lembro que a gente comentou sobre as obras da carne, por exemplo, e comentaram assim, gente, hormônios é uma coisa muito complicada, tá aqui, tá no jovem, entendeu? Então, assim, É o ser humano. é a biologia do ser humano, né? Então, a gente tenta, assim, pensar, não, o jovem tem a obrigação de controlar tudo e ser perfeito. Como você vê quando você encontra uma liderança que cobra algo que está além da sua capacidade como jovem, como ser humano, com uma biologia que você acabou de citar, está dentro de você, faz parte da natureza, faz parte do tempo. Do tempo. Do tempo. Respeitar, né? Faz parte do tempo, processo, jovem, né? adolescente, tem mesmo suas crises, nós né? também, né? Gosta às vezes de chutar o balde e falar assim, eu não quero saber mais disso. As meninas com E TPM, tem exatamente. É antes e depois e durante, né? E arruma confusão com todo mundo. E fica mais porque sensível, fica mais sensível. chorona. E jovem é mais sensível, parece que guarda as coisas, né? É mais sensível, as emoções vão Como você aflorar. lida com essas coisas todas que eu acabei de falar na igreja, assim, sabe? No ambiente ali da igreja. Sim, então, olha, pra ser sincera, eu acredito que na igreja não é tanta, pelo menos ao meu redor, o que eu vejo, não é muita cobrança, eu acho que é falta de cobrança. É falta de cobrança? É... Essa daqui é raiz. Bleia raiz, né? Assembleiana raiz. Sim, eu sinto muita falta, às vezes, dessa cobrança. E, assim, a senhora falou você, eu não vou chamar de senhora. Pode chamar de você. Eu sou nova ainda. Exatamente. Daqui a pouco chego nos 30. Você comentou sobre a EBD. Sobre a Fala. EBD. Eu gosto muito de participar da EBD. Ultimamente eu tenho A dado gente uma ama, né? minimizada. Só que há 1 ou 2 anos atrás eu tava indo, tipo, todos os domingos eu tava lá na EBD. E algo que eu percebia era que os jovens, eles gostam muito de se abrir naquele momento. Sim. Porque eles entendem, eles sentem uma liberdade de se expressar ali, né? E sobre assuntos que a gente não pode tratar em qualquer lugar. Só que eu fico pensando, nossa, esse assunto, o líder do fulano podia falar com ele, né? E às vezes a gente vê que ele se sente muito mais à vontade de conversar com alguém que tá, um professor da EBD, ou com os próprios jovens que estão ali discutindo ideias, do que conversar com sua própria liderança ou com seus pais. E, inclusive, eu já fui secretária dos adolescentes e eu já fui secretária dos jovens também, lá na igreja. E nos adolescentes eu lembro que eu não cheguei a fazer tanta coisa porque eu não entendia muito sobre, né, eu era bem novinha. Mas quando eu era secretária dos jovens, teve muitos jovens que se apegaram em mim, sabe? Até hoje eu vejo gente que de vez em quando me procura pedindo alguma coisa. Às vezes a pessoa não consegue encontrar em outros lugares onde ela devia encontrar e vem encontrar em outra pessoa que também é jovem como ela e sente essa liberdade de se expressar. Eu disse que às vezes é uma falta de cobrança porque, na verdade, eu nunca tive esse problema de me sentir, tipo, muito cobrada, porque eu sempre
parece que eu sempre tive uma idade além do que eu tinha. Tava à frente do tempo. Parecia né? que eu tava à frente do meu tempo. Eu sempre fui assim, então eu sempre senti esse peso das responsabilidades em mim. Tanto que quando eu virei secretária dos adolescentes, eu fazia pouco tempo que eu tava na igreja e eu era bem novinha. E depois dos jovens, eu era a mais nova. Eu já tive à frente de trabalhos ali nos jovens que eu era a mais nova cuidando daquilo. Por isso, muitas vezes, tinha pessoas que não viam a mim com tanta autoridade. Só que algumas pessoas entendiam e respeitavam que Deus tinha depositado aquilo nas minhas mãos. É por isso que parece que eu fui uma dessas pessoas que a idade, como você disse, eu estava à frente do meu tempo. Então, eu cresci com isso. Eu fui acostumada a nunca... Eu sempre tive uma grande responsabilidade em mim. É sobre isso. Acho É perfil, né? É perfil, né? É Tem perfil, jovens é que isso. levam mais tudo a Sim. sério, né? São mais Independente engajados. da idade. Outros são mais assim, eu não quero muito compromisso. A gente sente isso, né? É. Eu dou aula na escola bíblica e lido com jovens também já Você faz um percebe a tempinho diferença já, né? também. E às vezes a gente tenta de todas as maneiras engajar eles. Cada um É, tem um jeito. Principalmente no estudo, né? Uhum. Mas é difícil. Agora tem uns não, que se É deixar, voluntário. Fala até... eles falam o tempo inteiro e eles mandam mensagem. E são A gente, perguntas no nosso grupo, polêmicas. né, Isa? O grupo da EBD, né? No WhatsApp. E o Rolando, né? O pessoal tá lá, os professores todos estão lá junto com todo mundo, né? E às vezes a gente joga lá um assunto e o pessoal ama polêmica. Às vezes nem é polêmico. E eles Nem fazem é. criança, É a eles participação. transformam E eles falam. E né? tem, a gente percebe que tem um ou dois assim, né? Vamos citar o nome dele, Pablo. Ele Ele deve estar gosta assistindo. demais, ele fala, e, gente, isso, eu quero saber disso. Aí a gente põe o negócio lá, ele pergunta, eu fico muito feliz, porque eu vejo, olha só, esse daqui vai, sei lá, o interesse Vai longe no pela ministério, palavra né? não é à Sim, toa. sim. Tem muito interesse. Agora outros não, ou só fica lá só ouvindo, só tão vendo, ali. eu acho isso. Aí pronto, some. É. Mas tem alguns que se interessam muito, né? Então isso é de perfil também, como você falou, né, Perfil Débora, no e começo. personalidade. Tem pessoas Personalidade. que são mais extrovertidas e pessoas que são mais introvertidas. É. O introvertido, geralmente, ele é mais assim, discreto, ele não fala muito. Às vezes ele fala uma coisa ou outra, às vezes ele nem se expõe, que é o meu filho. Isso que eu ia O Paulo falar. é introvertido. Às vezes, se você chama ele para cantar, ele já fica vermelho, entendeu? Porque ele é mais tímido, introvertido. A Abigail já é mais extrovertida, mas não significa que o extrovertido também não tem suas inseguranças, não tem os seus medos. Depende da situação, o extrovertido vai se expor. E tem outras situações que ele vai, se ele não se sentir à vontade, ele vai parecer um introvertido. Então depende do ambiente, né? Aí entra a questão o quê? Do acolhimento, da escuta, né? Nós ouvimos, o mundo é barulhento, é muito barulho, né? Acho que vocês vão ver se vocês vão entender. É muito barulho à nossa volta, são muitas vozes, né? E isso na terapia é muito importante, por isso que ela é individual, né? Assim, tem a terapia em grupo e tem a terapia individual, dependendo do caso. Então, há uma diferença entre ouvir e escutar. Então, muitas vezes o jovem vem, quando é mais ansioso, igual a minha filha, vou usar como exemplo, né? Ela vem falar comigo, mãe, eu preciso falar uma coisa pra você, e ela já começa a falar. Tá bom, filha, peraí, respira. Eu falo pra ela, respira, pode continuar. Aí ela vai, ela precisa falar. O Paulo já não. Filho, como é que foi seu dia hoje? Tá tudo bem? Você tem que alguma coisa? arrancar, Eu tenho né? que... Como é que foi? Tá tudo bem. A informação. Tá tudo certo. Tá normal. Tá, é só essas respostas assim, pronto. Ele não desenvolve. Mas tem outros momentos que não, entendeu? Então, assim, a escuta, a gente demonstra interesse em escutar e realmente escutar. Trazer, igual assim, a gente tá olhando uma no olho da outra. Então, assim, ouvir é diferente de escutar. Porque escutar é estar atento. E é aí que a gente cria o que? A conexão, né? E sem julgar, a princípio, né, Joilma? A pessoa precisa se sentir à vontade. Se a gente já começa a criticar, a crítica é muito complicado na adolescência. Eu acho que... Em qualquer fase, mas Sim. principalmente na adolescência, Eu né? acho que é uma falta de maturidade no adulto ficar julgando e criticando muito os adolescentes Sem e escutar jovens. primeiro, né? Porque a gente sabe que nessa fase de adolescência, de juventude, nessa fase aí, eles vão quebrar a cara com muita coisa. Se Eles frustrar com vão a se amizade. frustrar.
Eles são, precisa, é exato, necessário. exatamente. Eles são É muito indecisos, necessário. eles Sim, são eles inconsequentes, sim. distraídos. Fazem coisas, às vezes, que, sabe, a gente fala, meu Deus, você tá louco. O que você fez? Deu na tua cabeça o quê pra você fazer um negócio E desse? esquece as coisas, às vezes uma blusa, um calçado. Aí eles ficam assim, sabe? Ah, eu perdi a memória, nem sei porque eu fiz isso. E a gente é vai mesmo? lá, é um pepino danado, a gente vai tentar resolver, ajudar, né? Apaziguar a situação. Trabalho Gente, de isso escola. é característico de jovem. Eles não A são distração. perfeitos. Nossa geração foi um pouco diferente, que a gente era muito retraída, eu acho, né? Não, a gente era A criação diferente. autoritários, os nossos pais, Exato. controladores. Autoritarismo, A gente não tinha controladores. espaço de expressar Sim. sentimento, a gente não tinha uma fala assim, a gente vivia com medo. Exatamente. Eu vivi. Eu também. Eu acho que a gente foi uma geração. A gente tinha mais- medo de apanhar. A gente tinha medo de apanhar, medo da bronca, porque era uma bronca, né? Hoje não. Hoje é bem diferente, né? Eu crio os meus filhos e eu criei eles muito diferente do que os meus pais. Porque, gente, eu tinha um medo. Lá em casa tinha uma tira de sola. E ela ficava penduradinha lá. E a gente sabia que se não andasse na linha, a gente ia tomar uma surra naquela tira de sola lá. Era assim. Então a gente não fazia muita coisa, não é porque a gente não queria, porque a gente não tinha lá né, o adolescente rebelde dentro de Sim, nós. Não, sim. é porque a gente tinha muito medo. Então eu acho que eu errei um pouco menos, assim, e eu, sabe, Eu era muito fui medrosa. meio. Um pouco menos, porque eu também era medrosa. Eu não Mas queria. eu tinha a minha fase também, assim, meio Todo revoltada. que eu me- adolescente tem sua fase. Tive, eu tive. Todo adolescente tem sua fase De revoltada. bater de frente, de não questionar. Que é essa fase que eles começam a questionar. Sim. E eu amo quando eu vejo jovem questionando, gente. Eles começam a questionar, Eu não eles sei começam a você. bater de Né? frente. É. Isso é importante, isso é importante. Eu amo quando eu vejo eles questionando, quando eu vejo eles, sabe, perguntando pra que isso, por que isso, por que a gente tem que fazer assim, qual o sentido disso? Porque eu percebo hoje, nos jovens de hoje, que eles buscam sentido nas coisas. Não adianta você falar pra eles, faz assim e ponto final, e faz porque eu tô mandando. Por quê? Né? Tem- Eles vão perguntar, mas por Por quê? quê? Pra que isso? Eu acho que não deveria ser assim, não precisa disso. Então, assim, a gente tem que estar ali, sabe? Eu concordo com você. Qual é o seu ponto de vista? Eu pergunto muito pros meus filhos o tempo inteiro. O que você pensa disso? Qual é o seu ponto de vista disso? E eu gosto de fazer isso na sala, na aula, né, Isa? Você já percebeu? Eu gosto de ouvir eles assim falar. Gente, pode falar. Eu não tô ali pra julgar ninguém. Eu tô ali pra gente compartilhar conhecimento. E eu que tenho uma vivência um pouco maior, já tive nessa fase. Acho que a minha obrigação é ajudá-los. Sim, Como com professora, certeza. como né, amiga, como ali, como Acolher. a pastora, como a obreira na igreja, como acolher, sem É isso julgamento, mesmo, e é isso, importante. servir. A Débora estava falando sobre o filho dela ser um pouco introvertido, eu estava lembrando. Você falou sobre, na verdade, existirem várias personalidades, né? E eu me lembro que eu era muito introvertida, né? Quando eu sempre fui chamada de tímida. E isso sempre me pegou muito, porque a minha família ficava falando que eu era tímida, as pessoas ao meu redor ficavam falando que eu era assim. Então isso me Começa a deixava rotular, com né? mais timidez. Exatamente. Me deixava com mais timidez. Uma coisa que eu aprendi com os jovens, lidando com eles, mandando mensagem, sendo secretária deles, é que dependendo do jovem, você tem que saber lidar com cada um. Tinha jovens que se eu mandasse uma mensagem, eles iam responder na hora. Mas tinha uns que eu tinha que ficar lá, oi, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem? Tinha uns que de repente tinha que chegar pessoalmente para perguntar, porque eles não respondiam. Então é sobre saber lidar com cada um. Quando eu era, como eu disse, quando eu era criança eu era bem tímida. Eu confesso que ainda sou bastante hoje em dia, mas eu já desenvolvi muito, principalmente na igreja. E você disse como nós somos influenciados, né? Isso, nessa fase. Então, eu conheci Jesus na minha adolescência. E eu estava na escola nessa época, e eu era extrovertida na escola. Então, na escola eu falava com era todo diferente mundo. Exatamente. do que em outros ambientes. Eu Tem essa falava mudança. muito, eu falava tudo, falava até o que não devia, porque eu não era crente ainda, né? E quando eu me converti, foi assim. Amanhã vai fazer, na verdade, 4 anos que eu aceitei Jesus. Sério? Aham. Se tivesse mais tempo, Tá mulher. Então, e aquilo foi em julho. E no final do ano, em dezembro, eu fui batizada nas águas. Então, quando eu aceitei Jesus em julho, até o final do ano, em dezembro, eu sabia que eu ia passar por uma transformação. Depois do batismo, ia ser uma nova vida. Então, de julho até dezembro, eu já estava me preparando para isso. Eu já treinava me separar de algumas pessoas, eu já treinava, vou ficar um dia sem falar mal de ninguém. Assim, eu tentava fazer essas coisas para ver como que eu Esses ia... testes.
E aí eu me lembro que teve um dia que a gente tava, eu ainda não tinha me batizado, tava nesse período, né? A gente tava fazendo um propósito de jejum e oração no grupo dos adolescentes da igreja. Foi o 21 dias de jejum e oração, o jejum de Daniel. E nesse período eu decidi que eu ia me afastar um pouquinho das pessoas que eu tava andando, que eram pessoas até... Não, na verdade eu já tinha até me batizado nessa época, foi no ano seguinte. As pessoas eram até crentes, algumas, só que falavam coisas que eu não concordava. Eu achava que não agradavam a Jesus, enfim. E eu resolvi me separar um pouco. Quando eu resolvi me separar, eu comecei a passar por momentos sozinhas da escola. E foi ali quando eu comecei a me sentir mais perseguida pelo inimigo, pelas coisas que ele usava, pelas pessoas, porque eu tava completamente sozinha. Mas eu tinha escolhido me separar. Porque eu sabia que aquilo ia me influenciar, porque eu não tinha ainda a maturidade de influenciar eles, sabe? Eu ainda não tinha esse nível espiritual para isso. Então, se eu ficasse perto deles, eu podia me influenciar. Eu achei melhor me separar por causa disso. E aí passou os 21 dias de jejum e eu ia voltar para conversar com eles, enfim. E quando eu voltei, o grupo já tinha se desfeito, a maioria. Então, eu tentei me separar no começo. E depois, Deus foi me separando e me tirando no meio, sabe? E conforme o tempo foi passando, até o final do meu período na escola, eu continuei sozinha. E eu nunca conseguia me encaixar direito, sabe? Então, pra mim, não foi fácil. Foi muito difícil esse momento da adolescência em que depois da minha conversão. Mas como eu tinha uma firmeza, uma identidade firme em Cristo, eu sabia o que eu queria nele, então essas coisas não me derrubaram. Mas tem jovens que, como a gente estava falando, são muito influenciados pelas pessoas na escola, até na igreja, às vezes. Eu acho que alguns você escolheu porque você falou, não, preciso para me fortalecer. Sim. Mas eu vejo que alguns, eles, quando se convertem, principalmente quando eles eram muito populares antes, eles não se afastam totalmente, eles deixam de praticar certas coisas, mas eles continuam com as mesmas amizades. E isso é bem complexo, porque alguns pouquíssimos, e acho que isso é raridade, conseguem ganhar outros amigos, consegue levar, sabe? Vamos comigo hoje na igreja? Sim. Então, mas naquele meio ele consegue levar 1, 2, né, 3... Mas é mais difícil. E é bem difícil. O jovem, ele precisa ser muito seguro. Ele precisa ter uma maturidade. Ele precisa ser uma pessoa assim que não se influencia fácil por nada, muito seguro. Não é o caso, acho que da maioria, né? Acho que a maioria é influenciável. Difícil. Igual eu não nasci em berço cristão, né? Eu vim me converter, eu tive o meu encontro com Jesus foi fora da igreja. Fica à vontade. O meu encontro com Jesus não foi na igreja. Primeiro eu tive um encontro com Jesus para depois procurar uma igreja, né? Então eu tinha 17 para 18 anos. Eu lembro que foi naquele dezembro daquele ano. Depois eu vou te fazer uma pergunta que fizeram aqui, tá, Débora? Tá bom. Então assim, quando eu aceitei Jesus, né, eu até conversei com essa tia minha, eu falei, me indica umas igrejas para eu ir. Eu falei para ela, me indica umas igrejas para eu ir. Ela falou, tem a Batista, tem a Assembleia de Deus, tem a Presbiteriana. E eu falava assim, eu nunca vou ser da Assembleia de Deus. Eu já tinha um preconceito. Eu também. Eu falava que eu não ia ser, porque aquelas mulheres só usam saia. Eu também. Então eu tinha essa visão distorcida. E hoje todo mundo bleia, né? Eu não conhecia, era uma visão, percebe só. É de fora, né? De fora que eu tinha, que era como eu interpretava a realidade daquela igreja sem conhecer. Sim. E o adolescente é muito assim, o jovem é muito assim. Ele acha que ele sabe tudo. Ele julga pela capa, pela aparência, já tira conclusões e fica ali rígido naquela opiniãozinha deles. Até que eles começam a se permitir, né, conhecer. E eu acho que esse é o processo mais difícil, porque ele resiste. Não vou com a cara daquela pessoa, não gostei daquilo. Qualquer coisinha fica meio com mimimi. Quando ele começa a se permitir, conhecer, conversar e se aproximar, ele percebe, aquela visão dele muda, aquele olhar muda. Sim. E aí, o que eu queria dizer? Por exemplo, quando eu me converti, igual a primeira vez que eu visitei uma igreja evangélica, eu tinha 13 anos. Foi uma sobrinha da minha avó, né? Que a mãe da minha avó, que foi minha mãe de criação, ela era cristã da Batista, né? Minha avó é de Minas. E aí, minha avó foi para a católica,
mas a mãe dela e os irmãos eram cristãos, depois, enfim. E aí, quando eu fui convidada por essa sobrinha para ir na igreja batista, era uma batista tradicional, foi meu primeiro contato com uma igreja evangélica, né? Eu era católica, né? E antes de ser católica, eu frequentei outras religiões, o umbandismo, minha mãe me levava na Umbanda, né? Em bezendeira, né? Enfim, eu fui um pouquinho na igreja espírita, na religião espírita, eu frequentei outras até eu me descobrir, me encontrar. Então, eu fui batendo. E é aquele texto que fala, né? Pedi, dar-se-vos-á. Buscais, encontrareis. Sim. Batei e abro-se-vos-á. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele outro texto que foi assim um marco na minha vida, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Todo o vosso coração. E essa busca que o adolescente ainda, às vezes ele está indo para a igreja, mas ele não teve essa sede, esse encontro. É isso que vai fazer a diferença. E você, Débora, só uma observação. Esse de todo o coração, porque o coração, na maioria das passagens bíblicas, é mente, tá? É psique. Sim, não é esse órgão aqui do coração. Não é esse órgão, exatamente. É a mentalidade, é o intelecto. É isso mesmo. Então, isso aqui que você falou, buscar de todo o coração, que está escrito, é o que ela fez. É o que a Isa fez. A Isa falou assim, não, eu decidi, vou me separar de algumas coisas. Ela determinou. Ela falou, vou fazer isso e isso, porque isso aqui vai me fortalecer. Então, isso é o buscar de todo o coração. É isso mesmo. Porque ela usou a inteligência dela, o intelecto dela. Racional. O racional. Engraçado, a gente confunde, né? Não é uma emoção. Não é uma emoção. Quando buscar de todo o coração é buscar com a inteligência, com a mente, com o intelecto. É isso. Envolve tudo. Envolve exatamente. A emoção, você integrar as emoções com a razão. Sim. Porque primeiro você tem que ter o sentimento, é o sentimento que vai mover. Então, você tem que integrar. Sim. Na psicologia, ela fala da importância. Daniel Siegel fala tanto do adolescente, da criança, que a gente tem que aprender o quê? A integrar o cérebro emocional, que são 3 cérebros, né? O reptiliano, o límbico e o córtex frontal. Então, o reptiliano é impulsividade, é luta e fuga. O emocional, que são as emoções, e o córtex frontal, que é o quê? Pensamento, razão, tomada de decisões. Tem uma pergunta aqui, Débora. Acho que ela calha muito com você, tá? Que é a psicóloga da mesa. Como ajudar os jovens a vencer traumas que eles tiveram na sua infância? Agora, um outro irmão, o Lionel Aparecido, comentou aqui, Paz do Senhor, tem uma observação, Joilma. Eu acho que vai ser de bastante valia. Fiz parte de uma denominação cujo pastor acreditava que tudo no que tange a mente ou traumas está relacionado com demônios, psicologia, psiquiatra, etc., relacionado com pessoas fracas na fé. E a nossa geração de jovens é bem diferente da nossa. E esse pensamento influencia muito os pais. E não passam seus filhos por um psicólogo para tratar certas coisas. Hoje estou em uma igreja com 3 psicólogas, um sábado por mês tem terapia de graça. Débora, existe essa realidade mesmo, gente, na igreja hoje? Gente, ainda achar que toda manifestação de problemas mentais, ou sabe, essas nem crises... tudo é espiritual, é né? demônio? Nem tudo é espiritual. Tem coisas que são questões... Você acha que ainda há resistência por parte da igreja a psicólogos e psiquiatras? Eu acho que ainda tem um pouquinho de tabu. Tem? Né? Um pouquinho de tabu. Mas graças a Deus que hoje já está se abrindo. Hoje a gente já vê que a igreja está começando a ter esse olhar. A gente já vê palestrantes, né? Psicólogas, neurocientistas falando, tendo um espaço. E eu achei interessante, ele disse que na igreja dele tem 3 psicólogas e tem atendimento gratuito no sábado. Então, quando a gente Isso faz... é muito bom, então, mas gente. aí eu vou te falar, quando tem ação social na igreja, as pessoas não usufruem desse espaço. As pessoas deviam ir mais. Sim, Joilma. Não. Nós ficamos das 9 da manhã até as 14 horas ali. Sim. É tudo de graça o atendimento. Na ação nossa social. pastora faz, né? É de graça. E o povo E não às vai? vezes vai 1, 2 pessoas. Eu acho que as pessoas precisam se despertar. Ter mais interesse. A pastora faz mesmo. Porque né, a gente faz, a gente divulga, mas as pessoas precisam também buscar, sair do conforto. O que a gente percebe? Às vezes a pessoa, ela tem o quê? Ela tem vergonha. E aí, eu vou Vergonha falando, do quê? vergonha de se expor.
vergonha de falar. Que tá com problema Exatamente. emocional. Exatamente. Eu acho que o tabu, não, a gente fala, não é só um pouco da igreja, é mais do ser humano. O ser humano tem medo. O ser humano tem vergonha. De admitir, não, eu preciso de uma De terapia admitir, urgente. é isso. Você olhar no espelho e reconhecer os seus erros e reconhecer, não tá legal. Eu não tô bem. E tem gente que... E às os vezes a gente, pais reconhecer que o filho precisa de ajuda e expor. Às vezes o pai tem vergonha. Mas como é? Ó, Olha só como é complexo. o pai tem vergonha de admitir que o filho é problemático. Isso aí eu sei. Ou que ele tá numa fase Porque difícil. às vezes a gente tem... porque a gente... Sabe por quê, Débora? Eu acho que a gente idealiza essa questão. E Do filho. E eu já fiz Idealiza isso, o tá? filho. Idealizar o filho. Exatamente. Eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu não compartilho faço com mais você. isso. Exatamente. De ficar comparando os meus filhos com o filho do fulano ou o filho do cicrano. Ou sonhar, imaginar, meu Nossa, filho ai, vai eu queria ser tanto assim. que meu filho fizesse isso, né? Meu filho fizesse aquilo. É. Ai, que lindo. O filho do fulano Porque tá fulano pregando. não é igual fulano, já é né? obreiro. Nossa, olha, o filho do fulano é obreiro. Então, é o que meu tá. não é. E tá tudo bem. Então, e tá tudo bem. E tá é tudo bem. esse olhar. Ele sendo uma pessoa honesta, Íntegra. temente a Deus, íntegra, sabe? Uma pessoa Que que respeita. respeita o ser humano, a natureza, Que crê em que tem Deus, temor a que- Deus, principalmente, assim, principalmente temor a Deus, né? Que tá independente de você ser crente ou não, temor a Deus é muito bom, até para quem Sim, não é sim. crente de igreja, né? Temor a Deus é fundamental pro ser Preservar o humano. temor, a Sim. reverência. Então isso eu pego no pé deles, ensino muito, sabe? Mas hoje em dia eu não tenho mais, eu não fico nem fazendo comparação, porque eu acho que isso não é muito bom pra eles. Cada um tem sua Nem pra individualidade. você, Exatamente. Nem pra mim, porque a gente se Nem. frustra. Isso. A gente, como pai e mãe, se frustra, Isso, né? isso Se fica mesmo. fazendo muita comparação, olhando, o filho do pastor, olha a filha, A olha que comparação, menina ela linda. só traz isso, ela Sim. traz frustração, quando ela vem pro lado negativo. O que você acha, assim, em relação aos pais que têm filhos que precisam de ajuda Então. psicológica, mas eles não querem admitir que os filhos precisam de ajuda psicológica, estão só orando. Então, é aquela questão até que a gente tem falado hoje dos relacionamentos codependentes, né? Pessoas que vivem relacionamentos de dependência emocional. Por exemplo, o que acontece? Eu vou falar de um caso bem assim que eu ouvi do síndico lá do prédio que eu morava, que teve um caso de uma pessoa, eu vou falar um caso bem assim, tá? De uma pessoa ali que se suicidou, um homem, Sim. tá? Ah, mas a gente está falando de adolescente. Aí ele falou que o IML veio buscar o corpo e compartilhou que naquele dia, naquela semana, ele tinha ido num outro prédio, recolheu o corpo de uma adolescente, uma jovem, que tinha rompido, o relacionamento dela terminou com o rapaz, com o menino, e aí ela não aguentou, ela não deu conta e ela tirou a própria vida. Então, colegas da área da psicologia vai dizer, se você pegar um balde pesado, encher de água, né, e pedir para o adolescente carregar, ele não vai conseguir, porque ele não tem estrutura ainda para viver certas experiências. Ele não tem estrutura, então é bom ele tomar cuidado, né? Então, o que acontece? É sobre isso. O filho, o que ele representa, o problema, a dificuldade do filho, às vezes está mais relacionado o quê? Aos pais, ao ambiente familiar. O filho, ele vai somatizar. O filho vem com sintomas. Dentro da psicologia e outros colegas falam o quê? O filho é só o sintoma, mas ele às vezes não é, ele é o bode expiatório. O problema está com os pais, mas muitas vezes os pais não querem reconhecer, eles querem que o profissional da área da saúde, meu filho está com problema, você precisa resolver e eu preciso de resultado porque eu não estou aguentando mais, mas não é só o filho, né? Sim. Eu vejo casos da minha filha compartilhar algumas situações de coleguinhas que a gente percebe que às vezes ela tem o quê? É uma mãe viva, um pai vivo ou pais adotivos, mas são ausentes emocionalmente. Até tá presente fisicamente. Está presente mas- fisicamente, mas emocionalmente não consegue acolher, não consegue escutar, né? Então aquela coisa, a gente idealiza e às vezes o filho sai da linha, o filho faz alguma coisa que nos desagrada. Primeiro a gente precisa acolher para entender o porquê. Olha, por quê? O que você está sentindo, né? Tá faltando alguma coisa? Até essa conversa. Eu fiz um dia 2 perguntas para os meus filhos. Eu falei, eu quero que vocês sejam sinceros. 2 respostas. Até comentei com você outro dia. Eu falei assim, me fala algo positivo e negativo que vocês acham que a mãe precisa mudar. Falei assim, bom, mãe,
Aí meu filho falou assim, você cobra demais, mãe, você cobra muito. E meu filho, você cobra, você exige. Eu falei, tá bom, filho, eu vou observar mais esse ponto, esse meu lado. Mas e se eu não cobrar as coisas que eu cobro, você vai fazer? Ele mãe, então. Pois é, né? Pode ser que eu não vou fazer. Aí eu falei, tá bom, agora um ponto positivo. Aí ele falou, a cobrança. Eu falei, não entendi, filho. Que você tá... Agora eu fiquei confusa. Aí ele falou, mãe, é ruim quando você cobra demais, mas é importante você cobrar. E hoje eu trabalhando, eu entendo que a cobrança é necessária, né? Para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer. Então você explica pra gente. Ele falou assim, você é explicativa, você fala e você cobra. Mas se você não cobrar também a gente não vai fazer. Então eu tenho que entender também o seu lado. Eu falei, ok, mas eu vou tentar pegar mais leve, porque eu também não quero ser pesada. É importante. Né? Você acredita que essa semana passada, isso aconteceu comigo? Meu filho, eu não perguntei nada pra ele, né? Que eu não tive essa coragem. Aí ele falou assim, mãe, acho que você devia fazer uma terapia. E eu falei, terapia por quê? Eu tô ótima, tô bem, sou uma pessoa super saudável mentalmente. Tá vendo a resistência? A gente já fica, ué, por quê? Tem alguma coisa errada que você tá... Nossa, você é uma pessoa difícil de se lidar. Às vezes eu acho que você tinha que fazer uma terapia, sabe? Você parar de ser tão chata e você quer as coisas tudo do seu jeito, tudo certinho. E eu pensei, é verdade. Porque o meu marido também reclama da mesma coisa, que eu quero as coisas tudo certinho. E aí eu pensei assim, tá, a partir de agora, eu falei com ele, vamos fazer um trato? A partir de agora eu vou começar a apontar as coisas que eu não gosto em você, que me irrita demais e faz você chata com você. E você, quando estiver sendo essa pessoa insuportável, você também fala, mãe, ó, para, tá? Porque é assim, assim, assim. Aí você aponta pra mim os meus erros e eu vou começar a tentar mudar, tá bom? Aí ele falou, tá bom, eu também vou te cobrar e você me cobra. Eu falei, isso, ok, legal. vamos cobrar um ao outro. Muito bom. E eu fiz isso. Ô, Débora, eu lembrei de uma coisa que agora, que eu vi uma pessoa pregando, e essa pessoa falou que, assim, os jovens, filhos das irmãs, dos irmãos, os obreiros que não estão frequentando a igreja, que estão fora da igreja, a culpa é dos pais. E eu fiquei assim pensando, eu fui pra casa pensando, como assim a culpa é dos pais? Tem pai que dá amor, que dá carinho, que ensina a palavra. Tem pai que desde pequeno levou, sabe? E se preocupou, e se dedicou. E mesmo assim, em determinado momento, eles saíram, eles não querem mais fazer parte. Eles não deixaram de crer e não deixaram, como a gente falou no começo, né? Muitos não deixam de crer em Deus, mas não querem fazer parte da instituição, não querem estar ali engajado, mocidade, adolescente, não querem ser obreiro, não querem falar de ser obreiro. Deus me livre, eu quero saber de ser obreiro, ou ser pastor, são nunca. temas muito fortes para se tratar. É porque numa, assim, eu acho que é uma fase. questão muito particular, Muito né? De cada pessoal, um, muito né? pessoal. Alguns realmente são pelos pais, mas outros são outros motivos. Então, é difícil generalizar. Eu também acho. Não Entendeu? dá para generalizar. Não dá pra generalizar, né? Porque tem Cada pais caso que... é um caso. Cada um caso. Tem Você pais que precisa acham que... entender qual Sim. é a origem, qual é a causa. Por exemplo, Daniel Siegel vai falar de um dos pontos nesse período do desenvolvimento, que é a intensidade da emoção. Então tem o lado positivo e negativo. O lado positivo, tá? E vamos começar pelo positivo. Eles são muito emocionais. Então, paixão, entusiasmo, sensibilidade, empatia, capacidade de amar profundamente. Eles amam os amigos e defendem os amigos assim, Você vai falar alguma coisa, mãe, mas você não conheceu ainda a minha amiga, você não conhece. Não, já tá criticando. Quando a gente fala, eu gosto dessa amizade, essa amizade não é legal, eu gostaria que você tomasse cuidado com certas amizades, fica de olho. Geralmente quando a mãe fala, essa menina aí não é uma boa influência para você, não é uma boa companhia, a mãe, às vezes eles não concordam na hora. Eles precisam ter as experiências deles, se frustrar, quebrar a cara. Muitas vezes a gente não quer, a gente avisa. Só que às vezes eles vão precisar viver a experiência dolorosa para reconhecer. Poxa, mãe, bem que você falou. Igual, os meus filhos não são tão firmes, mas assim, a gente tem uma política o quê? Eles gostam de congregar com a gente. E eu falo, vocês têm que cortar o cordão umbilical, caminhar com as suas pernas. Na minha época, eu ia para a igreja sozinha, mas eu já me converti com praticamente 18 anos. Eu já estava começando a sair do casulo e caminhar, trabalhar. Igual o Paulo fez 18 agora, mas ele é muito apegado a gente. Ele fala, eu gosto de ir para a igreja com a minha família. A Abigail a mesma coisa. Mas eu tenho trabalhado isso.
Porém, em casa, a gente tem o quê? Eles estão lendo a Bíblia, né? Faz 3 anos que eles estão lendo, mas a gente tem que perseverar. Sim. A gente tem que ter paciência com o tempo deles, né? Estão lendo, eu peço para eles darem um feedback para mim, eu dou uma devocional. Então, assim, por mais que eles não vão muito, porque eles não dão conta até, assim, de participar de todos os eventos. Por quê? Eu tenho agenda, meu esposo também, eles nos ajudam, eles querem estar com a gente. A Abigail vai muito, às vezes, comigo quando eu vou dar palestra, ela vai cantar comigo, ela me acompanha. Ou, às vezes, eu preciso do apoio deles. E agora, com a Sara, às vezes a gente tem que revezar, porque a Sara, ela suga muito as nossas energias. Então, às vezes eu vou sozinha, às vezes ela vai com o pai dela, ou o Paulo vai. Então, a gente tenta revezar. Claro que eu gostaria que os meus filhos fossem mais assíduos. Mas eu percebo assim, se eu ficar pressionando muito, isso pode ser negativo. Porque isso precisa partir deles. Como partiu de mim, como partiu do meu marido quando ele se converteu. Sim. Eu tive a minha experiência. Então, parece que Deus faz assim, lembra da sua experiência, olha. Então, ele é pessoal. E o ponto negativo, só para eu concluir nessa fase da intensidade. Temos 10 minutos para encerrar já. Eles são impulsivos, têm o sofrimento intenso, sensação de que ninguém entende e maior vulnerabilidade à ansiedade, tá? Então, quando o jovem diz, estou sofrendo, a pior resposta é, isso é falta de Deus. Não, a gente não pode falar que ele está sofrendo e que isso é falta de Deus. Sim. O sofrimento é real para eles. Então, a fé pode ajudá-lo a atravessar a dor, mas não elimina a necessidade de acolhimento e de buscar ajuda psicológica, Joilma, tanto o filho como os pais. Então, nesse caso, nós temos aqui agora poucos minutos para encerrar e a gente vai fazer agora nossas considerações finais, né? Foi muito bom, mas o tempo voa, né? Voa. O tempo voa. E assim, a minha proposta mesmo assim, sabe, que Deus tem colocado no meu coração, é a gente dialogar mais sobre esses temas, porque tem muitos pais que se sentem, no caso que a gente acabou de citar, culpados, porque os filhos não estão firmes na igreja. Tem outros pais que eles obrigam os filhos a estarem com eles na igreja como você. Seus filhos são voluntários, eles querem ir, né? Outros não querem frequentar outra denominação. O meu filho mesmo, mais novo, frequenta outra denominação. E eu acho ótimo, porque é importante que ele esteja na comunidade, se envolvendo com a igreja de Cristo, o corpo, né? Importante estar em comunhão, exatamente, melhor do da que estar mesma totalmente fé. fora, Eu né? acho preocupante quando é uma outra que Sim. não condiz com os nossos princípios Exatamente, e valores e fé. Mas exatamente. sendo da mesma fé, ok. Sim. Então, Débora, para você fazer suas considerações finais, qual o conselho que você dá para estes pais e para os pais e para os jovens? Para os jovens que estão passando esse conflito em casa, né, com os pais, porque os pais não admitem que eles sejam de outra igreja. E para os pais que estão se sentindo culpados porque os filhos não estão acompanhando, não estão interessados, né, no ambiente da igreja, no fazer as coisas na igreja. E você falar sobre isso, aconselha os pais aí, né, dá uma luz, porque eu acho que tem muito pai sofrendo acerca disso. Então. E depois a Isa, faz a sua consideração também final, depois, falando assim, o que você fala para os jovens que estão afastados, se sentindo a ovelha negra na igreja, mas eles têm, de certa forma, vontade de interagir mais. Porque tem muito jovem, né, que não interage muito, né? Que fica mais assim, de cantinho, né? A gente tenta trazer, mas eles não conseguem interagir muito, né? Uhum. O que é que você fala para esses jovens também? Pensa aí, tá bom? Depois você vai falar, tá? Então, primeira coisa, né? Jesus nunca diminuía a dor das pessoas. Sim. Ele nunca diminuía a dor de ninguém, né? Antes de ensinar, ele acolhia. Então, Jesus primeiro acolhia a dor para depois ensinar, né? Então, assim, que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus. Ele é o maior exemplo para nós. Primeiro acolher, escutar, antes de julgar, de tirar conclusões. Filho, vem cá, vamos sentar. A própria Bíblia fala para a gente abraçar e beijar, né? Sim. Então, às vezes a gente está exigindo, mas perguntar, como que eu estou tratando meu filho? Filho, você se sente bem? Você gosta? Né? Igual a Abigail falou uma coisa assim para mim, igual eu perguntei para o Paulo e para a Abigail, uma coisa positiva e negativa. A primeira negativa que ela falou assim, eu também concordo com o Paulo, que você cobra muito. Eu falei, tá bom. E a positiva, ela falou assim, você deixa a gente à vontade, mãe, para falar o que a gente sente, o que a gente pensa. E eu me surpreendi. Ela falou, é confortável conversar com você.
Eu falei assim, poxa filha, que interessante Não essa... é só uma mãe, é uma amiga também, né? né? Então assim, eu falei assim, poxa, ela falou assim, mãe, eu gosto de falar as coisas pra você, porque eu me sinto acolhida. Então assim, que a gente possa se permitir acolher e lembrar das vezes que a gente não foi acolhida e que a gente queria ser acolhida por um irmão, que a gente queria um abraço e a gente não recebeu, né? Então é isso. Primeiro a gente precisa acolher a dor, o sofrimento, ter uma escuta atenta, sentar e conversar sem julgar, para depois conseguir encontrar uma forma de orientar esse filho, né? Estar ao lado mesmo. Acho que é isso. E para os filhos que estão enfrentando aí uma dificuldade, uma resistência por parte dos pais? Precisa buscar ajuda psicológica, né? Ele precisa romper e falar, pai, vamos ao psicólogo. Buscar, não ter medo. Tá difícil, porque senão o que acontece? Tem filhos que fogem de casa. Tem filhos que vão embora mais cedo. Ou então, sabe o que acontece? O maior perigo é o maior medo. É o relacionamento codependente. É entrar num relacionamento cedo para fugir de casa. Sim. E aí vem as consequências, um abismo chama outro abismo. A intimidade, a gravidez precoce, ou às vezes até doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque ele quer buscar um colo. Eu vi já casos de minha filha trazer de coleguinhas que entraram em relacionamento cedo, muito precoce, por causa da carência afetiva. Então, se o filho não encontrar um porto seguro no pai e na mãe, e ele vai procurar lá fora, e lá fora as pessoas não vão ter o olhar dos pais. É verdade. E aí tá o perigo. Isa. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu tava sofrendo uma situação muito... Eu até já comentei com a Débora. Uma situação que me deixou muito mal. Eu tava entrando na adolescência e eu me sentia rejeitada por uma pessoa que eu amava muito, que era minha avó. Eu amo muito ela também me ama muito. Hoje em dia, essa dor já passou, graças Sim. a Deus, mas na época eu sentia que ela amava mais uma outra prima minha do que eu. Então eu sentia a dor da rejeição. E quando eu comentava com alguém, até hoje, se eu comento com alguém da família, a pessoa acha que era besteira minha, que eu que estava pensando aquilo. Mas eu realmente estava sentindo essa dor. E aquilo era na época da pandemia, então tudo foi se intensificando. Como você disse, os jovens eles buscam procurar um sentido, né, nas coisas, e eu estava procurando um sentido em tudo e não achava sentido em nada. Então eu estava sem direção nessa época, tentando procurar algo que me preenchesse. Até que teve um dia, eu ainda tinha 13 anos, eu estava deitada no sofá da minha sala, era uma sexta-feira da Paixão. Eu estava assistindo um filme, A Paixão de Cristo, que eu já tinha assistido outras vezes. Só que naquele dia foi como se Jesus olhasse nos meus olhos e dissesse, eu te amo. Não importa se outra pessoa é mortal, se você não se sente amada por ela. Eu te amo, olha o que eu estou fazendo por você. E do mesmo jeito que você não se sente amada, que você se sente rejeitada pela sua avó quando ela prefere olhar para sua prima do que para você, eu também me sinto rejeitado quando você prefere olhar para sua avó do que para mim. Foi como se Jesus dissesse isso pra mim. E a partir daquele dia foi Um divisor de águas. Um divisor de águas, exatamente. Uma virada de chave na minha vida. Porque eu comecei a entender e conhecer Jesus e entender o quanto ele me amava. Então, a dificuldade de muitos jovens hoje é tentar achar algo que preencha. Sim. E ele tenta achar em amizades, em relacionamentos, em filmes que não devem assistir, em músicas que não devem ouvir. Exatamente. E o meu conselho é: busca Jesus, porque só Ele pode preencher esse vazio que está no seu coração. E desde então, como vocês disseram, antes da decisão mental, né, vem aquele sentimento. Eu me senti amada por Jesus. E uma coisa que eu queria deixar aqui é, graças a Deus, eu não precisei passar por um psicólogo nessa época. Eu já tinha passado antes, mas por outra situação. Mas eu sei que existem casos que a pessoa realmente precisa, que é uma doença, mas eu queria enfatizar que Jesus, ele também cura, sabe? Verdade, Ele isso cura. mesmo. E eu queria enfatizar aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ou seja,
o apóstolo Paulo está falando com Timóteo. Não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Você sabe as coisas que você passa, você sabe as dores que você passa. Mas persiste em ser o exemplo, mesmo com essas dificuldades, persiste em olhar para Jesus. Seja diferente nesse mundo de tanta gente igual. Esse é meu conselho para você hoje. Gente, Deus abençoe a todos que estiveram aqui acompanhando a gente ao vivo, né? Os que comentaram, fizeram perguntas. Eu espero que esse vídeo alcance outras pessoas depois. O importante é a gente, como líderes, como pastores, como professores, como pais, compreender que as dores dos adolescentes e jovens não são as nossas dores que nós tivemos lá no passado. E a gente não pode ficar comparando o nosso tempo com o tempo deles hoje. É outra realidade, é outro tempo, são outras questões, outras necessidades. Os jovens não têm a mentalidade de 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu acho. Tá? O mundo está muito mudado, está muito complexo. Né? O mundo virou uma complexidade que nem nós mais estamos entendendo. Quanto mais adolescentes e jovens. Então, eu quero deixar aqui para os líderes: abracem os jovens, acolham, sem julgamentos, sem ficar apontando erros, mas aconselhando. E eu acho que o melhor conselho, né, Débora, é o exemplo, como a Isa acabou de falar. Se nós, como pais, como líderes e orientadores deles, se nós não formos os exemplos, né, de amor, de respeito, modelo, né? de sororidade, de entender, de se colocar no lugar do outro, a gente não vai conseguir acessar o coração desses jovens. De jeito nenhum, porque eles vão se afastar cada vez mais de nós. E nós precisamos trazer eles para perto. Você concorda, Isa? Você que é jovem? Com certeza. Esses dias eu tava conversando com um amigo que tá meio desanimado, assim, e ele comentou comigo: mas você tem a sua mãe do seu lado. Aí eu falei pra ele assim: mas você não sabe as coisas que eu já passei ali dentro. Então, assim, a gente passa, só que às vezes a gente até tem um apoio com a gente, só que não deixa aquilo te derrubar, sabe? Porque não é porque você, às vezes, não tá sozinho fisicamente que você não passa por outras situações. Sim, então. Exatamente. Uhum. Então, para finalizarmos, eu quero deixar aqui um convite para os nossos jovens. Sede AD Mauá, por favor. Participe da EBD, gente. Vocês vão amar, tá? A EBD tá muito bom. E os professores estão muito dedicados, né? Os professores são muito dedicados lá da EBD. Então, assim, eu vou deixar um convite aqui, né? Todo mundo aqui é da mesma igreja, todo mundo aqui é AD Mauá. E hoje também tem a Pentecoste. Pentecoste vai começar hoje, né? Essa festa aí que é espalhada por São Paulo inteiro. Todo mundo sabe do Pentecoste, acontece todo ano. Então, vamos lá também para o Pentecoste hoje à noite, que inicia hoje. E os jovens estão convocados na nossa igreja, tá? Eu sei que é difícil acordar cedo de manhã, domingo, mas a gente vai deixar esse convite aqui. A Isabelle aqui, não falta. A Isabelle é firme na EBD. Faz um tempinho. Gente, Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Obrigado, Débora, viu? Foi em cima da hora. Obrigado mesmo por você ter aceitado. Foi uma bênção. Obrigado, viu, Muito Isa? obrigada. Deus abençoe a sua vida. Deus Que abençoe. venham outros podcasts, né? Pra gente conseguir falar de mais temas. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, Deus tchau. abençoe.